Bom dia a todos, a paz de Deus a todos, irmãos. Vamos ler aqui a palavra de Deus em 1 de Samuel, capítulo 3, do verso 1 em diante. O título dessa leitura diz assim: Deus fala com Samuel em sonho. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse: Eis aqui me. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, eu torne deitar. E se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse: Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir-lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começa a acabá-lo, porque já lhe saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade. Ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos escravos não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta manjares. Então nós vimos aqui no livro de Samuel, no primeiro livro, de Samuel, capítulo 3, nós vimos aqui que muitas das vezes Deus quer fazer um milagre na nossa vida. Deus chama pelo seu nome. Deus conhece a cada um, mas talvez nós não obedecemos. Aqui igualmente fala no versículo 7 de capítulo 3, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Muitas das vezes Deus fala
conosco, fala com nós, mas nós não entendemos. A palavra de Deus é ministério na nossa vida. Talvez Deus fala em profecia, Deus fala através de uma visão e nós não entendemos. Assim faria Samuel, assim naqueles dias que morava com o sacerdote Eli. Eli já conhecia o Senhor, mas Samuel era um jovem que não conhecia, que não sabia a manifestação do Espírito Santo ainda. Deus estava chamando ele pela terceira vez e ele não entendia. Mesmo assim, é nós. Muitas das vezes, Deus está querendo operar na nossa vida. Deus está chama nós uma vez, duas vezes, três vezes, e nós não entendemos. Muitas das vezes nós também caímos em sacrifício, nós caímos numa prova que nós não entendemos porque estamos passando. Mesmo assim aconteceu naqueles dias com esse jovem Samuel, mas só que o sacerdote sabia que era Deus que estava falando com Samuel. Aí ele revelou a Samuel quem estava falando com ele era o Senhor. Aí, nas outras vezes que Samuel escutou a voz chamando Samuel, aí ele já soube responder, já soube falar, estou aqui, Senhor. Aí ele falou, ele entregou o recado para Samuel, o que ia acontecer com Eli, porque Eli era servo de Deus, era temente a Deus, mas simplesmente estava abandonando. Igual fala aqui no versículo 13, porque já eu lhe disse a saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, não os repreendei. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem as ofertas de manjares. Então, ali, o Senhor estava entregando um recado a Samuel, estava falando o que iria acontecer na casa de Eli, porque Eli já conhecia o Senhor, né? E Samuel, então, não conhecia. Então, é isso aí, meus irmãos e amigos, que está ouvindo essa palavra nessa manhã, porque muitas das vezes Deus tem convidado, tem chamado para fazer um milagre na nossa vida, nas nossas vidas, mas nós não entendemos, nós não damos ouvido. Dê crédito à palavra, por essa palavra aqui de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 3, está falando comigo, com você nessa manhã, para nós dar ouvido às palavras de Deus. Não é só ir na igreja, só ir viver na igreja, só ali, naquela hora, no momento da palavra, obedecer, mas sim, nós temos que entender o ministério de Deus. Nós temos que entender que Deus está falando comigo, com você, nessa manhã, através dessa palavra no livro de Samuel, capítulo 3, do verso 1 a seguir. Essa é a palavra. Que Deus abençoa.